Graça e paz a todos, meus queridos e amados irmãos. Quero dizer que estou com muitas saudades de todos vocês e tenho uma ótima notícia para todos nós essa noite. Jesus te ama. Vou repetir, Jesus te ama incondicionalmente. Amém? Você crê nisso? Eu creio que o Senhor tem uma palavra de esperança para nós nessa noite e eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos. Não quero me estender muito. Hoje é um culto que na nossa igreja é denominado de culto de estudo, de ensino. E eu quero trazer uma reflexão no texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao verso 13. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim o texto: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu quero orar com vocês. Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por esse dia abençoado na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores entoados, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Que nesta hora todas as outras vozes se calem, para que nós possamos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Fala conosco nessa noite, que nossos ouvidos estejam abertos e que possamos aprender à luz da tua palavra. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu coloquei o tema nesta noite de prós e contras de uma quarentena. Nos últimos dias, a palavra que nós mais ouvimos foi quarentena. E muitos têm associado essa palavra quarentena com alguns textos bíblicos. E é verdade. A palavra de Deus, ela contém tudo aquilo que nós precisamos para os últimos dias. O apóstolo Paulo disse que o texto e o contexto daqueles grandes homens de Deus do passado e até daquele povo que pereceu no deserto foi escrito para que os fins dos tempos fossem chegados, para que nós conhecêssemos aquilo que haveria de acontecer hoje. E a palavra quarentena, à luz de tudo que nós temos ouvido, principalmente à luz da Organização Mundial da Saúde, significa o seguinte: é restringir a circulação de pessoas saudáveis, que podem ter sido expostas a uma doença ou vírus, de modo a evitar a disseminação da mesma.
é isolar os infectados dos saudáveis e manter o distanciamento social para evitar a difusão da doença ou do vírus. Ou seja, é uma restrição, um isolamento e um distanciamento social. Quando nós vamos para as redes sociais e também para os noticiários de hoje em dia, se nós não fizermos uma peneira do significado de tudo aquilo que nós estamos ouvindo, nós podemos nos perder durante essa caminhada. Porque ter a informação e não ter o conhecimento não significa muita coisa. Porque informação sem conhecimento gera uma ignorância e um atrevimento de coisas que nós não conhecemos. Eu vejo muitas pessoas debatendo nas redes sociais a respeito de vários assuntos, e é válido, desde que tenha um discernimento, desde que tenha educação e respeito, não tem problema algum. Mas quando eu caio nos meus achismos, e eu defendo posições que eu não conheço, eu posso me tornar um ignorante neste assunto. Ou seja, tem muita informação hoje e pouco conhecimento. Quando nós paramos para ouvir pessoas que conhecem de fato a respeito daquilo que está acontecendo, aí a gente se acalma no coração. Nós devemos pegar pessoas que são PhDs, pessoas que são estudadas e que têm o conhecimento devido para nos orientar, para nos instruir. E é por isso que, à luz do conhecimento humano, nós precisamos dessas orientações. Mas precisamos também do conhecimento espiritual da palavra de Deus. Aquilo que ela nos alerta a respeito de todas as coisas e também a respeito dessa quarentena que muitos homens e mulheres de Deus presenciaram. Por exemplo, segundo o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Coríntios a não cometer os mesmos erros de seus antepassados que pereceram no deserto. Paulo está instruindo uma igreja local que tinha algumas situações difíceis para que eles se orientassem à luz daquilo que Paulo estava escrevendo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele faz menção ao texto de Êxodo capítulo 32, em que Moisés estava no Monte Sinai, na quarentena espiritual para guiar o seu povo. Ou seja, Moisés ele se reúne com o povo aos pés do Monte Sinai. Deus dá algumas orientações a Moisés, Moisés repassa para o povo concorda e Moisés sobe para o monte. Vou tentar aqui resumir a história. Moisés ele sobe para o monte e deixa o povo aos cuidados de Arão e de Ur. Ou seja, depois de Moisés, que subiu para o monte, Arão e Ur eram os responsáveis por aquele povo. Não durou muito tempo, não durou alguns dias daquela quarentena, e o povo se rebelou contra Deus. Eles não tiveram a paciência necessária para esperar Moisés descer do monte, com as tábuas do testemunho, com as orientações que Deus tinha para aquele povo caminhar dali para frente. E ele simplesmente, o povo se reúne, vai até Arão e pede que Arão ofereça uma outra alternativa. E pede outros deuses para que fizesse parte ali do povo. Eu fico pensando o que se passava no coração de Arão, por exemplo, que era o vice de Moisés, que andava junto com ele. Nesse texto, a gente percebe que o coração de Arão estava bem longe de Deus. Provavelmente ele queria o lugar de Moisés, queria estar à frente daquela liderança, e ele, sem titubear, ele segue a orientação do povo. Ele pede que as pessoas tirem as suas argolas de ouro, os brincos, ele funde ali um bezerro de ouro, e ali acontece uma adoração a um bezerro, a uma estátua, e o povo se corrompe. É interessante que Deus não deixa aqueles que têm compromisso com Ele à deriva. Deus orienta Moisés para que ele desça e para que ele oriente e corrija o povo. E o que nós podemos aprender à luz desse texto do apóstolo Paulo e também dessa passagem de Êxodo capítulo 32? Primeira coisa, todo pecado começa pela falta de gratidão a Deus. Quando nos esquecemos daquilo que Deus fez a nós.
quando nos esquecemos do poder, da graça e da misericórdia dele ao nosso favor, nós pecamos. Nós nos esquecemos porque olhamos mais para o nosso coração, para aquilo que é importante para nós. Muitos têm se precipitado nos dias de hoje porque têm falado demais, porque têm agido fora do tempo de Deus, porque não têm esperado na paciência do Senhor. Aquele povo se corrompeu por causa de 40 dias. Ou seja, eles não tiveram paciência para receber as instruções do próprio Deus. O apóstolo Paulo, no verso 3, 4 e 5 do texto que eu acabei de ler, ele faz um paralelo. E ele diz assim, olha, todos eles, esse povo que pereceu lá no deserto, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, ou seja, Jesus também estava presente lá no Antigo Testamento. Para aqueles que dizem que a palavra está ultrapassada do Antigo Testamento, está aqui, Cristo os seguia. Era uma pedra espiritual que os alimentava e que dava de beber. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ou seja, eles tinham a própria presença de Deus na vida deles. Eles tinham tudo. As vestes, elas não se desgastavam. As sandálias não se corrompiam e não envelheciam. Os pés daquele povo não ficavam inchados. Toda a providência que eles precisavam, eles tinham em Deus. Durante 40 anos, Deus teve misericórdia, teve paciência, teve a capacidade de ensinar aquele povo de maneira didática através de Moisés e daqueles líderes. No verso 7, 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo, ele condena a atitude da igreja de Coríntios, que estava vivendo exatamente como aquele povo lá no deserto. Eles não haviam aprendido ainda com aquele povo. Paulo estava orientando para que eles não caíssem nos mesmos erros. E ele enumera alguns erros aqui que aquele povo estava cometendo. Por exemplo, ele começa dizendo que o povo se corrompeu por causa da idolatria. Nós cristãos, temos por costume dizer sempre que idolatria é se prostrar diante de uma imagem ou até mesmo de uma estrutura, de uma escultura. E é idolatria. Mas muito mais do que se prostrar diante de uma imagem, até mesmo de uma escultura que não se mexe, não se fala, fica ali imóvel. Comer e beber também é idolatria. Eu tenho percebido no nosso meio, nesses dias de quarentena, uma necessidade, um desespero das pessoas durante o seu dia se ocuparem somente com comida e bebida. Eu tenho um filho dentro de casa, tenho 2, mas eu tenho um que eu tenho que estar toda hora mediando algumas coisas, porque ele tem fome, ele tem vontade de comer e eu dou. Ele precisa, como eu preciso, como todos nós precisamos. Mas nós aprendemos à luz dos textos da palavra de Deus que existe um princípio bíblico que nós podemos aplicar para os dias de hoje, principalmente em quarentena. Eu acredito que a maioria das pessoas que me ouvem, principalmente em São Caetano, em São Paulo, em alguns lugares do Brasil, tem muitas condições de comprar os seus alimentos, de ter um bom estoque de mantimentos nos seus lares. Mas a questão não é ter, porque aquele povo também tinha e reclamava de Deus constantemente que não tinha nada de diferente. Nós podemos e precisamos tomar um cuidado muito grande para não cairmos nesse erro também. O povo comeu, o povo bebeu e ele foi se divertir. Vejo algumas pessoas circulando nas ruas como se nada tivesse acontecendo. Eu sei que quando a gente não tem conhecimento do profundo de tudo o que está acontecendo, a gente acaba duvidando das informações. Mas hoje o principal é a gente se apegar àquelas pessoas que têm o conhecimento e estão nos orientando. Olha, fique em casa, procure se preservar.
Eu disse no domingo que eu estou procurando me preservar, eu não vivo como um doente, um infectado, eu faço as minhas coisas, mas eu vou e volto e me preservo. Porém, nós devemos entender que essa idolatria ela está no coração. Quando nós deixamos de ter um relacionamento com Deus dentro dos nossos lares, como aquele povo lá, diante do Monte Sinai, eles não tiveram a capacidade de, pelo menos por alguns dias, se relacionarem com Deus. Isso aponta um vazio no coração, uma ansiedade muito grande, um algo existencial que está lá dentro que a gente não consegue resolver. E não se resolve com comida e nem com bebida. E pode ir para um passo maior, que é perder a conexão total e achar que esse é um tempo de férias, que é um tempo que nós podemos fazer qualquer coisa e não devemos satisfação. Mas aquele povo se corrompeu porque eles acreditaram que Moisés estava longe, o líder foi e agora nós não precisamos de mais nada, a responsabilidade é nossa. Não. 1 Pedro capítulo 2, o verso 9, fala que nós somos raça eleita, povo escolhido de Deus, sacerdócio real. Ou seja, nós somos sacerdotes de nós mesmos. Nós temos a responsabilidade da adoração ao Senhor hoje. Nós temos a responsabilidade de ministrar essa palavra ao nosso coração e àqueles que estão ao nosso redor. Somos o sacerdócio real. E Deus vai cobrar quem? O sacerdote. Aqueles que são responsáveis por essa palavra. O povo lá cobiçou o quê? Arão provavelmente cobiçou o cargo de Moisés. O povo provavelmente cobiçou as mulheres, os relacionamentos que não eram agradáveis a Deus com outras mulheres, com outras situações. Fizeram negócio entre eles que não agradavam a Deus. Praticaram a imoralidade. E como é fácil hoje também nós praticarmos tudo isso. Ah, pastor, se eu ficar dentro de casa, eu não peco. Quem disse que não? Hoje o mundo está dentro de casa, da televisão, das redes sociais, dos celulares. Hoje nós temos acesso a tudo o que acontece lá fora, sem sair de casa. Se fosse lá antigamente, talvez sim. Eu fosse acreditar que dentro de casa era o melhor lugar para se ficar. Que nós não pecaríamos, porque nós não teríamos contato com essas coisas aí fora. Mas hoje é impossível. Até as pessoas de mais idade, elas estão se conectando com essa internet, Facebook, WhatsApp, e elas estão ligadas. Eu vi uma pesquisa esses dias, eu li na verdade, falando a respeito do número de idosos que têm se contaminado com HIV. Porque eles entendem que nessa idade da vida, nessa fase da vida, não precisa mais se preservar. E hoje tem várias palestras, até mesmo aqui em São Caetano, falando a respeito dessa preservação que os idosos precisam ter também nessa idade. O povo lá se corrompeu, se afastou de Deus, murmurou. Murmurar significa dizer o seguinte: olha Deus, o Senhor não tem condições de fazer aquilo que nós estamos clamando a Ti. Deus todo paciente durante 40 anos, Ele não teria condições de fazer o que aquele povo? O povo que mais experimentou dos milagres, das bênçãos de Deus de toda a história. E ainda assim, eles se corromperam. Uma quarentena como essa que estamos vivendo, pode ser um divisor de águas, para melhor ou para pior. Vai depender de cada um de nós. Essa quarentena pode estar sendo uma grande bênção para muitas pessoas, mas para outras não. Porque simplesmente não conseguiram se disciplinar dentro dos seus lares. Não conseguiram se organizar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, nós temos uma palavra de escape para todos nós que estamos vivendo essa quarentena. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam provados ou tentados além do que vocês podem suportar. Ou seja, as provações da vida, elas não são maiores do que aquilo que nós podemos suportar. Porque o texto diz que Deus é fiel e juntamente com a provação, tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Ou seja, nós temos um escape diariamente conosco. A Dani cantou agora mesmo, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus, ou seja, Ele habita em nós e é Ele quem nos dá o escape em meio às provações. Aleluias!
Todos estão tendo que se reinventar em suas áreas. É impressionante que do dia para a noite, todos nós tivemos que mudar alguma coisa. Quando eu olho, por exemplo, para a vida da igreja, tudo mudou. Hoje nós não temos mais os irmãos aqui na igreja. Alguns anos atrás, ou até algum tempo atrás, conversando com algumas pessoas da liderança, até mesmo aquelas mais conservadoras, elas iam falar o seguinte: olha, a internet, as mídias, as redes sociais é coisa do diabo. Algum tempo atrás. Hoje, nós estamos sem pessoas dentro da igreja. E as igrejas que estão resistindo a se reinventarem, elas estão perecendo. Por quê? Porque a modernidade chegou. Hoje é o meio que nós temos de nos comunicar com as pessoas, com a igreja que está aí do outro lado nos seus lares, e também com os nossos familiares e amigos, com aqueles que a gente nutre relacionamentos. Ou a igreja percebe isso, ou ela vai ficar para trás. Ou os liderados percebem isso também pós-quarentena, ou nós ficaremos para trás. Não significa dizer que nós vamos abandonar o nosso lugar de culto. Aqui é o lugar que Deus se manifesta, aqui é o lugar onde Deus ordena a bênção, e aqui é o lugar onde o corpo, ele celebra o amor de Deus. É onde a gente se relaciona, e isso a gente jamais vai poder perder. Mas a internet, ela não é do diabo. Ela veio para transmitir, para que todos os povos possam ouvir falar de Cristo Jesus. A volta de Jesus está mais próximo do que nós podemos imaginar. Por exemplo, os maridos e as esposas dentro dos seus lares. Eu li também uma pesquisa falando esses dias a respeito do número de divórcios lá na China. São milhares de pessoas se separando, porque elas não estão se suportando dentro de casa. Na verdade, toda essa quarentena, ela só está demonstrando, expurgando aquilo que estava no coração do homem e da mulher. Todos nós precisávamos de um tempo para estar mais próximos da nossa esposa e do nosso marido. Ah, mas a minha esposa fala demais. O meu marido pega muito no meu pé. Prestem atenção, meus irmãos. Que oportunidade é essa que nós temos? Eu até vi um videozinho falando sobre live. Eu lavo a roupa, eu lavo a louça, eu lavo a casa, eu faço tudo. A minha esposa também faz tudo. Nós temos hoje 2 filhos dentro de casa e que eles querem atenção. A minha esposa trabalha integralmente no computador. Eu fiz um acordo com meus filhos para que eles me procurassem para deixar minha esposa um pouco mais tranquila. Eu tenho que fazer tudo dentro de casa e ela faz tudo também junto comigo, e é uma grande bênção. E a gente está se descobrindo em outras coisas, aprendendo a fazer outras coisas. Eu com 15 para 16 anos morei sozinho. Eu aprendi a lavar, aprendi a passar, aprendi a limpar uma casa. Para mim não é uma dificuldade, mas talvez para você, homem, seja uma dificuldade, mas uma oportunidade para que isso seja pró na sua vida. Para que você abençoe a sua esposa e a sua esposa fique feliz com você. Da mesma maneira, a esposa fazer coisas que ela não fazia em prol do marido. Ter aquele tempo mais especial para os dois, para que eles possam também projetarem a vida da família para depois dessa quarentena. Pais e filhos, eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse ter um tempo tão precioso ao lado dos meus filhos. Nem que eu tivesse feito uma oração com tanta fé, eu acreditaria que eu teria esse tempo que nós estamos tendo hoje para estar do lado dos meus filhos. É fácil? Não é fácil. Eles são intensos? Eles são. E da noite para o dia nós tivemos que nos tornar professores, educadores, pais na prática. Nós tivemos que nos tornar esqueci o nome. Ajudadores das crianças a fazerem as coisas, a brincarem, tudo isso de uma vez. Mas tem uma coisa, a palavra de Deus diz que tem um escape para nós em meio a essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Seja para a igreja, seja para os liderados, seja para os membros, sejam para os maridos, para as esposas, pais e filhos. Sabe por quê? O escape é exatamente essa presença do Espírito Santo em nós, para que a gente saiba fazer as coisas da maneira correta. Tem hora que eu tenho vontade de abrir a boca.
Não estou aguentando, porque quando eu faço um dormir, o outro acorda. Quando o outro dorme, o outro volta a acordar. Quando eu ponho um para tomar banho, o outro vai, sai do banheiro, tinha deixado tudo limpinho, e o Calebinho vai lá e faz um xixizinho em todo o banheiro. E eu lá limpando um, ajudando o outro. Tem hora que foge do controle, mas é uma grande bênção. Eu tenho certeza que a minha memória afetiva daqui a alguns anos vai ser muito mais rica, porque eu tive essa oportunidade na quarentena de não me corromper. De ensinar meus filhos a orarem 3, 4, 5 vezes ao dia, porque quando vira o caos eu chamo eles, vamos orar. Termina de orar, começa de novo, vamos orar novamente, até que eles se acalmem, porque é uma oportunidade de transmitir a palavra de Deus a eles. E como é bom ouvir, vou falar como pai, porque os filhos naturalmente procuram a mãe. Naturalmente procuram a mãe. Mas como eu combinei com eles para me procurarem, como é legal ouvir, pai, faz isso para mim. Pai, põe comida para mim. Pai, você pode me trazer a toalha. Pai, você pode me dar um banho. Pai, você pode dormir comigo. Pai, e eles acordam e pedem para que eu vá buscar o travesseiro no quarto deles que caiu da cama. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Eu não tenho dúvidas que a minha memória afetiva, ela está sendo enriquecida. Os professores e alunos estão sofrendo também. Eu estou participando de lives da faculdade, porque a faculdade recomeçou novamente. Toda manhã eu tenho que estar conectado. Então eu estou lá com um fone de ouvido, com o celular na mão, interagindo com as pessoas e cuidando dos meus filhos, para que a minha esposa possa ter paz e trabalhar integralmente. O serviço dela é pesado, é cheio de informações e não pode ter erro. E ela tem se dedicado, porque as leis têm mudado muito, e ela trabalha com essa questão do departamento pessoal, das leis. Eu fico imaginando quantas crianças que saíram da sua rotina, que não podem ir às escolas. Tem dia que eu tenho que pegar meus filhos e dar uma volta, todos eles fechados dentro do carro. Principalmente meu filho Davi, que já está na escola, ir lá até a escola para mostrar para ele que ela está fechada. Porque ele tem necessidade da rotina. A rotina mudou e muda tudo. E eu fico imaginando aquelas crianças que têm algum tipo de déficit de necessidade. Que tinham lá a sua rotina, que todos os dias iam para as escolas, para aqueles lugares que cuidavam deles, e hoje estão dentro de casa, e talvez sem estrutura, em famílias disfuncionais, diante de pessoas que não sabem lidar com aquilo. Eu também li a respeito do número de crianças que estão sendo abusadas dentro de casa, de mulheres que estão sendo agredidas dentro de casa por conta da quarentena. Mas eu tenho uma palavra de esperança para nós nessa noite. Se você me ouve e não conhece a Cristo, Jesus é a tua esperança. Ele é o escape que Ele está dizendo aqui na palavra dEle, para que você não precise mais viver todas essas adversidades. Jesus quer entrar no seu coração para ter um relacionamento íntimo e sincero e mostrar para você que Ele pode mudar a sua história. O escape de Deus, Ele está todo dia proposto a nós. Seja na quarentena, fora da quarentena, nós temos uma fidelidade. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a promessa de que Ele nos dará um escape. E é tão legal ver esse texto, porque isso mostra que Deus ele é longânimo, paciente. Ele teve paciência com o povo. Eu vejo o amor de Deus na essência com aquele povo que não conseguiu enxergar o amor. Mas que quando Deus escreve a respeito deles, para mostrar a nós o que não fazer, eu vejo muito mais amor para nós. Para que a gente medite nessa palavra, aprenda, entenda e pratique. E não mais incorra nos mesmos erros do passado. Nessa quarentena nós devemos perceber tudo aquilo que estava errado na nossa caminhada e entender o que nós podemos melhorar. Agora diante de Deus em oração, em família, com os filhos. Tem hora que parece que a nau está sem direção. Mas não. Quando foge do teu controle até dentro do seu lar, Deus está no controle. Para você que é cristão, para você que não é cristão, entregue a sua vida a Ele. Experimente dessa graça maravilhosa, dessa paciência que Ele teve com o seu povo. Simplesmente para mostrar que existe uma saída, uma esperança para as coisas ruins da vida.
E por que de todas essas coisas? Talvez você deva estar se perguntando aí no seu coração. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Aconteceram essas coisas para que servisse de exemplo a todos nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Quando nós olhamos para as Escrituras, para tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós percebemos que Jesus está às portas. Sabe aquela mensagem que talvez você tenha ouvido há 30, 40 anos atrás? Jesus vai voltar? Jesus vai voltar? E talvez você tenha falado no seu coração, porque antes da minha conversão eu também disse isso no meu coração. Esses crentes são todos loucos. Esses crentes falam isso há muitos anos e Jesus não volta. Mas a palavra dele não mudou. A ciência está se multiplicando. E Daniel, no capítulo 12, lá no último versículo, ele fala que nos últimos dias, essas coisas aconteceriam quando a ciência se multiplicasse. Hoje nós podemos nos comunicar com uma pessoa lá do outro lado do planeta, em tempo real. Tem pessoas me assistindo nesse instante, que estão fora do Brasil, em outro estado, em outro município. Quando que nós imaginaríamos isso? Há algum tempo atrás. E hoje nós temos acesso a todas essas coisas. Nós temos os prós dessa quarentena, que é nos relacionarmos e nos conectarmos com Deus e aprendermos novas possibilidades de vida, de convivência com os nossos familiares, com aqueles que estão próximos da gente. Mas também para aqueles que não entenderam o significado dessa quarentena, que é mais do que nunca espiritual, estão se perdendo dentro dela. Estão se perdendo dentro de uma tela de celular, de uma rede de televisão, conteúdos que não são agradáveis a Deus, praticando imoralidades, homens e mulheres também, que não estão conseguindo dar atenção para o seu cônjuge dentro de casa, por conta da tecnologia. Eu conheço tantas pessoas que são tão gentis lá fora com os outros, tanto homem quanto mulher. E agora tem a oportunidade de serem gentis dentro de casa com seu cônjuge, com seu marido e com a sua esposa. Estão perdendo a oportunidade de ter esse relacionamento com Deus, de pedir para Deus que derrame desse amor pela sua esposa. Ah, pastor, depois de tanto tempo, eu percebi nessa quarentena que eu sou um estranho para minha mulher, eu sou um estranho para o meu marido. Preste atenção, você não é estranho para o Deus que pode todas as coisas. Pega a mão da sua esposa, ora com ela, ora com seus filhos. Ah, pastor, mas parece que quanto mais eu oro, mais os problemas aparecem, mais as coisas fogem de controle. Preste atenção, a quarentena não acabou. O Senhor está contigo, está comigo. Ele está na caminhada junto conosco, Ele vai nos dar o escape, pois a palavra dele diz que Ele é fiel. Aleluias! Meu querido, creia nessa palavra, não na minha, nesta palavra. Precisamos viver de acordo com aquilo que está escrito aqui. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz assim: por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não é porque nós temos a Jesus no coração que somos invencíveis, que somos imbatíveis. Aquele povo, provavelmente, eles entenderam assim, quer saber? A gente faz, a gente erra, a gente peca, Deus vai lá e perdoa. Nós voltamos a fazer, cometer pecados, Deus vai lá, perdoa. E foi assim durante muito tempo, até que Deus deu um basta. Precisamos entender que Deus é paciente. Mas existe um tempo para que a gente se acerte com Deus. E essa quarentena é uma oportunidade especial para que você viva de acordo com a palavra. Pastor, eu tenho sido muito tentado no meu coração. A quarentena, ela serve exatamente para mostrar para você que você não pode confiar no seu coração. O coração do homem é enganoso. A Bíblia fala que você deve proteger as saídas do seu coração. A Bíblia fala também que ainda que o seu coração te condene, maior é Deus que conhece o teu coração. Ou seja, o coração é enganoso. Mas 1 João capítulo 4 vai falar que no amor não existe medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ainda que o seu coração esteja temeroso,
Maior é Deus que conhece o teu coração, que te perdoa, que te convence, que é gracioso, que tem bênçãos para você e Ele não te condena a partir do momento que você se arrepende por completo. Quer dizer que o que eu fiz ontem à noite, o meu pecado, se eu me arrepender hoje, o Senhor me perdoa? Sim. Se você se voltar contra esse pecado que você cometeu e se entregar a Ele, Ele te perdoa. Ele é misericordioso. Nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Sempre dizer como Jesus, na provação no deserto, lá em Mateus capítulo 4, todas as vezes que ele foi tentado pelo diabo. Se você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. E Jesus dizia, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra é mais importante que o alimento. O alimento físico nós precisamos. Todos nós precisamos. Até porque se não tiver alimento vira barbárie. Mas sendo nós justos, filhos de Deus, Ele nos concede bênção e graça para que a gente alcance o pão de cada dia. Mas Jesus está dizendo assim que nós não devemos tão somente confiar nesse alimento físico. Porque existe um alimento espiritual que nós podemos praticar todos os dias. É por isso que nessa quarentena eu tenho evitado comer muito. Aliás, cheguei no meu peso de quando eu me casei. É verdade que tem lá muitas escadas na minha casa e eu tenho feito muitas coisas. Então é sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, corre para cá, corre para lá. Porém, eu tenho mais jejuado do que comido. Eu tenho ensinado meus filhos, o meu mais velho, o mais novo é bebê, precisa se alimentar. Que o alimento ele é bom, mas ele não pode dominar o nosso coração. Mateus capítulo 4, versos 5, 6 e 7. O próprio diabo foi e tentou a Jesus, jogue-se do pináculo do templo. Ele disse, está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Tem muitos que colocam à prova a Deus, achando que Deus tem que fazer tudo para Ele. E não é assim. Nós devemos fazer a nossa parte, ter a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos deu. E também, à luz de toda essa sociedade que nós estamos vivendo de ponta cabeça, temos a nossa responsabilidade também. Não podemos pôr à prova a Deus dizendo assim, olha, eu não preciso me preservar, eu não preciso me cuidar, quer saber, eu vou sair porque Deus é comigo. Não faça isso. Jesus não fez. E por último ele disse, tudo isso te darei, o diabo disse, se prostrado me adorar. E Jesus disse, está escrito, adore o Senhor teu Deus e preste culto somente a Ele. A nossa adoração é somente a Deus. Pode apertar, pode estar difícil, pode parecer que tudo fugiu do controle, mas Deus continua olhando para nós. Ele continua nos dando o escape. Ele disse em 1 Coríntios 10, 13 que esse escape é o mesmo escape lá do Antigo Testamento. Ele sempre esteve presente na vida daquele povo, dando escape em tudo aquilo que eles precisavam. Nas vestes, nas sandálias, no alimento, na condução diante dos inimigos, tudo Deus providenciou. Não existe uma passagem que o povo não tenha obedecido e sido guiado por Deus, que Deus tenha colocado ou permitido que eles entrassem em alguma situação difícil. Não. Todas as vezes que eles se voltaram para o Senhor, todas as vezes que eles se voltaram arrependidos, eles tiveram misericórdia e graça porque Deus é bom. E eu creio que nesta noite o Senhor está ministrando no seu coração que existe um escape para você. Talvez você esteja muito cansada, esgotada mentalmente, cansada, não sabe o que fazer. Eu quero te dizer nessa noite, ministrar na sua vida, que Deus tem um escape para esse cansaço mental. Eu quero dizer para você que está cansado de tantas lutas que você tem enfrentado no seu casamento, que Deus tem um escape para o seu casamento. Ele é suficiente para o seu casamento. Se você tem enfrentado lutas com seus filhos, que talvez tenham muitas dificuldades, que não conseguem entender, ou porque tem algumas deficiências, e você precisa da rotina para muitas coisas, para que ele também se adeque. Deus tem um escape para você nesta noite. Deus é bom, Ele contempla o seu coração. Talvez você esteja jovem, afastado de Deus, dentro dessa quarentena, somente se ocupando de coisas que não se deve.
Deus tem um escape para você também nessa noite. Ele está dizendo que Ele é fiel, Ele é paciente, e essa palavra é exatamente para você. Para que você saiba que Ele te ama. E no amor dEle não existe medo. Que você possa, neste momento, ouvir esse louvor. Enquanto a Dani ministra essa última canção. Ao final eu quero voltar e eu vou orar com você. Amém? Preste atenção no louvor. Abra o seu coração para Jesus. E eu creio que Ele tem muito mais para nós ainda. Amém? Se eu pegar água aqui, eles me ficam. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Oh, mais
Eu quero orar com você mais uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por esses louvores. Nós cremos que nós não seremos abalados. A nossa confiança está em ti. Senhor Jesus, tu és a pedra espiritual que acompanhou aquele povo no deserto. O Senhor os alimentou, deu de beber, deu provisão. E nós cremos na tua provisão, Senhor amado, nesta noite. Não só para nós enquanto igreja, para nossa nação, para os povos espalhados pela face da terra. Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia, que os povos não sejam abalados, mas que tudo isso esteja contribuindo juntamente para o bem daqueles que amam a ti e que são chamados segundo os teus propósitos. Senhor, abençoa a nossa igreja local, abençoa as pessoas que precisam, Senhor amado, de um escape nesta noite. Para amanhã, Senhor amado, por esses dias, Senhor, entra com providência na casa, Senhor amado, desse abençoado, dessa abençoada. Toma conta desse casal, toma conta das famílias, Senhor, que eles possam perseverar até o fim, que eles não desistam uns dos outros, que eles não desistam dos seus filhos, que eles não abram mão, Senhor amado, do sacerdócio que o Senhor deu a eles. Nós temos essa responsabilidade boa e nós queremos, Senhor amado, gerar frutos e frutos que permaneçam. Abençoa, Senhor amado, todas as pessoas que precisam, Senhor amado, de um emprego, que eles possam, Senhor amado, assim que voltarem dessa quarentena, se surpreenderem com o sobrenatural do Senhor. Dê o escape a cada um deles, a esses jovens que estão perdidos dentro dessa situação, confinados dentro de casa, sem saber o que fazer. Senhor, dê sentido a eles, revela-te a cada um deles, para que eles possam experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Estamos na tua dispensação, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Ainda não acabou a quarentena, está difícil, mas o Senhor é fiel e nos dará o escape em meio a essas provações da vida. Senhor, nos ensina a ser pacientes, nos ensina a perseverarmos, nos ensina, Senhor, a não desistirmos das coisas facilmente, porque nós temos uma responsabilidade que o Senhor nos deu, que nós possamos transmitir essa palavra de avivamento, de esperança. Senhor amado, que o Senhor possa derramar sobre todos os povos da terra tudo aquilo que o Senhor tem de melhor, que nós experimentemos o sobrenatural do Senhor para os próximos dias. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado pelos escapes que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, te agradecemos, pedimos por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão necessitados no coração. Senhor, acalma o coração de cada um deles, acalma a mente, para que eles não entrem, Senhor amado, em confusão, mas eles tenham equilíbrio na tua verdade, na tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Uma ótima semana e no próximo domingo nós estaremos aqui novamente com o nosso culto a partir das 19 horas. Deus te abençoe em nome de Jesus.